Glória a Deus, irmãos. Boa noite a todos. Quem está feliz aqui essa noite? Quem está animado aqui essa noite? Então abre tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4. Romanos 4, versículo 17. Quem achou, diga eu amo minha sogra. Quem não achou, diga estou procurando. Quem está procurando, diga minha sogra é uma mãe. Glória a Deus, irmãos. Que semana maravilhosa, incrível. Nós estamos próximos à semana da Páscoa. E domingo a gente vai ter aquela celebração. Vamos ter a ceia do Senhor e a Páscoa ao mesmo tempo. Que a verdadeira Páscoa é a ceia do Senhor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para a gente trazer sobre a Páscoa. Vai ser algo muito maravilhoso. Amém? Jesus foi o primeiro homem livre a pisar nessa terra. E ele disse em João 8:36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente, porque só homens livres podem libertar outros homens. Ele era o único que poderia dizer isso. E eu sei que Deus tem algo grande para fazer aqui no domingo. Mas nesse tempo eu venho estudando sobre a vida de Abraão. E a gente pregou 4 mensagens de fé. Eu vou até mudar o tema, porque senão vai ficar 5 no mesmo capítulo de Romanos. Então eu vou chamar essa mensagem de hoje o Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Mas tem a ver com aquelas chaves para a fé, para andar numa fé sobrenatural, baseado na vida do patriarca Abraão. Abraão é o nosso pai na fé, porque ele creu que Deus poderia dar o filho e creu que Deus poderia ressuscitar o filho. Nós cremos na mesma fé que Deus enviou Jesus e que ele ressuscitou Jesus dos mortos. Isaac é uma tipologia de Cristo, amém? Romanos 4:17, vamos lá. Aleluia. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Isso aconteceu quando Isaac nasceu ou quando Deus falou? Fé é crer a partir da verdadeira realidade. A fé não é acreditar naquilo que não é real. As pessoas não entendem que fé não crê naquilo que não é real. Não é real no natural ainda. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:18: não atentando nós nas coisas que se veem. Porque você não vai usar um termômetro para medir o tempo. A gente tem que medir as verdades espirituais pelas verdades espirituais. Aquilo que é espiritual através do que é espiritual. Então Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não. Porque a matéria-prima, a fé é a arte de enxergar o invisível. E a matéria-prima que Deus usa é o invisível no natural. Mas no espiritual já é uma realidade que Cristo conquistou. Então você não vai ficar dizendo: eu creio no 1.000.000, eu creio em Jesus. Fé na nova aliança é fé no que Ele é em mim. Deixa eu explicar algo para você antes de começar aqui. Fé é como uma janela. A fé não cria coisas. A janela não cria calor. Quem cria calor é Deus. Mas se você não abrir a janela, o calor não entra, a luz não entra. Então o que é a fé? A fé é como uma janela, e muitos têm ela, mas não estão abrindo. Se você não baixar a persiana, você não vai ver a luz. Mas a fé não cria luz, a persiana não cria luz. Ela está lá para fazer com que a luz entre. Quem está entendendo isso? Então fé, na verdade, é como uma janela que se abre para que aquilo que a graça de Deus conquistou e criou
se manifeste na minha e na sua vida. Então, um dos aspectos da fé, a gente já entrou em 4 mensagens. Deus muda o nome de Abraão para que ele se enxergasse da forma que Deus o enxergava, mas também tem algo com relação a mudar o nome desse cara. No versículo 17 diz assim: como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Diga assim: eu sou gente da nova aliança. E a gente entende que na nova aliança, irmãos, a nova aliança não é baseada no meu esforço, no meu mérito, mas baseada no que Cristo fez. E é por isso que é uma aliança de fé. Amém? Eu não trabalho, eu creio. A simplicidade do evangelho, que agora tudo é baseado na fé em Jesus. Deixa eu explicar algo aqui. João capítulo 6, 28. Um discípulo chegou para Jesus e disse: mestre, o que devemos fazer para realizar as obras do Pai? Jesus disse: você quer realizar a obra do Pai? Realizar a obra do Pai é simplesmente crer naquele que o Pai enviou. Olha para alguém e diga: não é sobre o que você tem que fazer hoje, mas em quem você vai crer. Vamos lá. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Tem pessoas que só vão achar que é depois que vê a manifestação. Mas quando você entender o reino da fé, você não precisa ver ou sentir para começar a acreditar e desfrutar daquilo que Deus falou. Porque quando Deus fala, já é uma realidade. Já entra em movimento. É a vida do justo, vivida pela fé. Então vamos lá. Eu constituí pai de muitas nações. Quando Isaac nasceu? Não. Quando Deus falou. Olha para alguém, pega o dedo de profeta só para espiritualizar e diga assim para essa pessoa: quando Deus fala, uma unção profética é liberada sobre aquilo que Ele diz e começa a dar forma, começa a criar. Diga: é como se Deus colocasse diante de você um trilho sobre o seu destino, e quando você acredita, você começa a se mover nesse trilho. Não há esforço, o trilho te leva. Eu vou melhorar essa coisa. Pega o dedo de profeta e olha para alguém que chegou aqui querendo desistir, parar, porque não está vendo nada. Olha para essa pessoa e diga assim para ele essa noite: é a promessa que Deus te fez. Aquilo que Jesus conquistou na cruz está dando forma, está criando coisas à tua volta e no teu futuro e no teu destino. Então nessa noite, uma notícia boa para vocês: vale a pena descansar, vale a pena viver daquilo que os olhos não veem. Não permita que o seu coração tem que dar uma desacelerada, irmão. A unção, quando me pega, eu acelero. Minha mente fica assim, ó. Se eu for rápido demais, vocês não vão entender o que eu quero falar. Então vamos lá. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Deus olhava para Abraão com quase 100 anos, e Sara, depois da menopausa e estéril, e via gente neles. Quem olhava para José via um escravo, Deus via um governador. Talvez alguém olhe para você essa noite de forma humana, natural, te ache moreno, alto, baixo, ou sei lá, as qualificações que vão te dar. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,16: a ninguém mais consideramos na carne, porque no dia que você nasceu de novo, você não é mais o que o seu pai e sua mãe gerou. Você é uma obra, uma nova criação em Cristo Jesus, uma obra de arte do Todo-Poderoso. Deus, quando olha para você, não vê um fracassado, um derrotado, um zero à esquerda. Deus não vê uma vítima, alguém que Ele tem que ter pena. Deus olha para você e vê um filho. Deus vê Cristo em você, a esperança da glória. Toque em alguém que está do seu lado e diga: ei, o mundo está esperando que você entenda quem você é. Diga: os céus estão esperando. E quando você compreender, ninguém mais te machuca, ninguém mais te fere, o diabo não consegue te parar, roubar a tua alegria, porque você não vive e não depende de resultados externos. Eu sei passar toda e qualquer situação. Ao invés de ter uma vitória, Deus monta em você uma estrutura de fé, aonde
o salmista diz no Salmo 125, versículo 1: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sinai ou de Sião. De Sinai ou de Sião. Porque Sinai é uma figura da lei de Moisés, do esforço do homem, do trabalho do homem. Mas por que Sião? Porque foi em Sião onde Atos 2 se cumpriu e o Espírito de Deus desceu e se inaugurou a nova aliança. Diferente de quando a lei foi inaugurada, 3.000 pessoas morreram com as tábuas da lei que Moisés desceu por causa do bezerro de ouro. Quando o Espírito Santo desce, que inaugura a nova aliança, 3.000 almas se convertem. É uma figura do Espírito, do descanso. É uma figura de que agora Deus habita em mim e se move através de mim. Tudo que Deus quer realizar através de você, Ele quer fazer em você primeiro. Tem algo acontecendo aqui essa noite. Se não der hoje, a gente termina outro dia. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus. Deus olhava para Abraão e via ele. Quando Deus disse: Abraão, olha para a areia do mar, olha para o pó da terra, dá para contar? Não. Ele disse: será a sua descendência. Da areia. Por que areia? Por que pó da terra? Porque o homem foi criado do pó. Fala da descendência natural, Israel. Mas quando ele diz: olha para as estrelas, conta se é que podes. Não posso, Senhor. Deus estava dizendo: agora essa é a descendência da fé, é a descendência do céu. Ele é pai dos judeus de carne e Ele é pai dos da fé, dos que creem na mesma justiça que vem de Jesus. Pai da geração natural e pai da que é celestial. O primeiro a crer na justiça de Deus, o primeiro a crer que Deus dava e ressuscitaria o filho. Então vamos lá. Assim eram os olhos de Deus. Então Deus vê em você o que ninguém vê. Amém? Deus não vê títulos, posições. Deus vê algo muito mais profundo. E a Bíblia diz: em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos. O Deus que dá vida aos mortos. Toda área morta na tua vida, Deus pode dar vida. Tudo que está morto, seja um útero, seja uma parte física do seu corpo ou emocional, Deus pode dar vida essa noite. Eu não quero a parte dessa mensagem, eu quero, senão não saio daqui. O Deus que dá vida aos mortos e convoca e chama à existência elementos inexistentes como se já existissem. Diga ao Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Espera aí. Fé é ver a partir do sobrenatural, é ver a partir da verdadeira realidade. Quem está comigo? É falar o que você vê, mas no âmbito do Espírito. A pastora Bruna pregou aqui domingo que antes de você ter aqui, você vai ter aqui. Antes de ter aqui, você vai ter aqui. Porque Deus trabalhou na visão de Abraão, na caminhada da fé. Antes de mudar a sua confissão, Deus trabalha na visão. Porque visão vem antes da confissão. Perceba, o nome provisão, o prefixo pro significa antecipação. Provisão, uma visão antecipada. Até a provisão, o Senhor Deus, Jeová Jireh, o Deus da aquele que antecipadamente faz você ver aquilo que você necessita. Provisão, eu digo assim, visão antecipada. Então Deus dá visão a Abraão antes de mudar o nome dele. Mas chega o momento de mudar o nome de Abraão. Era Abrão, pai exaltado, para Abraão. Sarai para Sara. E quando mudam os nomes dos dois, eles agora se chamavam pelo nome que Deus os chamava. Quando é que você vai se chamar pelo nome que Deus te chama? Você não é mais o que seu pai, nem seu pai e sua mãe sabem quem você é. Até o irmão que está sentado do seu lado, talvez sua esposa, nem sabe quem você é. Você é o esposo. Mas agora você é fruto de uma nova criação. E você precisa aprender como esse reino funciona. Olha aqui Mateus 6:33, Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino e a sua
e a sua justiça, e todas essas coisas serão. E aí as pessoas pensam: eu tenho que ir para a igreja. Ir para a igreja é importante. O trabalho do diabo é isolar uma pessoa do corpo de Cristo, para tentar destruir ela. Amém? Estar reunido como corpo é importante, mas não é isso que Jesus está dizendo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A palavra buscar em grego ali é compreender. Compreender a justiça, porque senão você vai operar em suas obras, em seus méritos. Você vai achar que Deus vai te abençoar, porque Deus já te abençoou. Deus vai te dar alguma coisa, fazer algo por você, porque você jejuou. O jejum tem o seu lugar na prática espiritual, no sentido que te deixa mais sensível para ouvir de Deus. Tem gente que pensa: vou ler a Bíblia toda e Deus vai se agradar de mim. O que agrada a Deus é a oferta que Ele ofereceu por você. Tem algo entre você e Deus que faz Deus ficar muito feliz. Deus ofereceu uma oferta por mim e por você, e o nome dele é Cristo. Eu queria que você esfregasse na cara do diabo hoje, dizendo para alguém que está do seu lado: diga, sabe qual é a sua condição aceitável? Diga, Jesus é a sua condição aceitável. Para Deus não te ouvir, Ele tem que deixar de ouvir Jesus. Para Deus deixar de te amar, tem que deixar de amar Cristo. Ai meu Deus. Por isso que é nova aliança. Todas as alianças foram baseadas entre Deus e o homem. Quando eles quebravam, a aliança era quebrada. A primeira aliança, a aliança edêmica ou da inocência. E aí Adão cai, aí vem a aliança da consciência ou adâmica. E aí vem a aliança noética. Depois vem a aliança abraâmica, de favor imerecido de Deus. E depois em Êxodo 19, a aliança da lei. Em Atos capítulo 2, se inaugurou a última dispensação, a nova aliança da graça. Diga assim: é uma aliança baseada no que Jesus fez, não nos meus méritos. Mas Gleice, então, não é sobre comportamento. E aí, eu tenho que ter um comportamento bom. Deixa eu te dizer, você não precisa de Jesus para saber o que é certo e o que é errado. Agora, crer certo em Jesus te faz viver certo. Amém? Porque se era só sobre fazer o que é certo, a gente não precisava de Jesus, só era fazer o que é certo. Todo mundo seria salvo. Você pode todo domingo ir à igreja, todos os dias fazer tudo certo, mesmo assim não é salvo, porque ninguém pode salvar a si mesmo. Só existe um novo e vivo caminho. Mas eu quero falar sobre o Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Depois de Deus mudar a visão de Abraão, depois de Deus mudar o nome, ele fazer Abraão se enxergar da forma que Deus o enxergava, agora Deus faz Abraão se chamar da forma que Deus o chamava. Quem está comigo? Diga assim: fé é ver a partir da verdadeira realidade. Mesmo que no natural essa coisa não aconteceu ainda, já existe. Hebreus 11:1 diz assim: que fé é a certeza das coisas que esperamos, convicção de fatos que não podem ser vistos. O fato de você não ver não quer dizer que não exista. Por isso que a fé não crê, não acredita naquilo que não é realidade. Pelo contrário, ela está substanciando aquilo que já é real. Mas que é real aonde? Em que reino? Então buscar e compreender o reino e a sua como é que esse reino funciona? É isso que Jesus está dizendo. Entenda isso. E quando você entender, você vai ver que todas as coisas serão acrescentadas e não conquistadas. Porque é uma diferença entre conquistar e receber. Porque Jesus disse que Maria pegou a melhor parte? Porque ela não se esforçou para ter, ela recebeu. Essa semana eu até publiquei. Há uma frase que diz: é melhor dar do que receber. No relacionamento dos homens, mas diante de Deus é melhor receber do que dar. Porque Deus está procurando por Marias nessa geração, não por Martas. Vamos falar de fé. A gente vê isso quando Deus chamou Abraão pai de nações, quando ele nem filho tinha. Para Deus é o que Deus via. Amém? Você concorda comigo que a Bíblia diz que o mundo, antes de ser criado, e nós estávamos em Deus? Então, quando a Bíblia diz que Deus chama aquilo que não existe como se já fosse, as pessoas pensam que essa coisa não é real ainda. E é por isso que Deus está chamando. E alguém pensa assim: eu vou chamar 1 milhão para minha conta porque eu não tenho. Chamar aquilo que não existe como se já fosse, parece que essa coisa não existe. Não, deixa eu te dizer, tudo que Deus chamou já existia, só que já estava dentro dele. Deus nunca chamou nada fora de si.
A Bíblia diz que o mundo estava nele, nós estávamos nele. Então quando Deus dizia haja luz, onde é que estava a luz? Onde é que estava tudo que foi criado? Então, o que é chamar as coisas que não são como se já fosse? É ver com o seu coração a verdadeira realidade. Agora chamá-la, ela não é real no natural, mas ela é real naquilo que Jesus fez. Então, às vezes as pessoas pensam, sabe pastor, eu creio em Deus. E o que é que ele estava crendo? Para Deus dar uma Land Rover. Fé para Land Rover. Fé em coisas, fé em bênçãos materiais. Agora, o que Jesus fez me faz prosperar. Eu creio no que Jesus fez, e isso que Jesus fez está criando realidades na minha vida, até no lado financeiro, amém? Mas você não vai ter fé desse jeito, feito o povo faz, eu tenho 1 milhão na conta. Você não crê nisso, você nem vê isso. Você está dizendo porque você deseja, e fé não é desejo. Desejar é diferente de crer. Vamos caminhar um pouco hoje, amém? A gente vai ver alguns exemplos disso encontrados nos milagres de Jesus, nos evangelhos. João capítulo 11, 23, coloca aí na tela por favor, Guilherme. O Deus que chama as coisas que não são, esse é o espírito da fé. E a gente vai passar uma série falando sobre isso, sobre o espírito da fé. O Deus que chama, só que Deus nos deu o mesmo tipo de fé que Ele tem. Lembra de Marcos 11? Jesus passou, viu uma figueira e não tinha fruto. E Ele fez o quê? Amaldiçoou a figueira. Só que na hora nada aconteceu. Eu não sei porque alguns de vocês oram e a coisa não acontece e fica triste. Até Jesus orou e o milagre não aconteceu na hora. Mas Jesus não ficou preocupado. É igual um cara que vai, sabe, plantar milho. Ele não planta semente e fica sem dormir à noite. Ele planta a semente, sabe que a semente tem poder e a terra vai fazer seu propósito. Por debaixo da terra, sem ele ver, as coisas estão germinando. No âmbito espiritual, você já entregou a Deus e você está tranquilo. Você sabe que vai nascer. Diga, isso é fé. Então Jesus amaldiçoou a figueira. Por quê? Porque a figueira, ela representa a religião. E ela representa a justiça própria do homem. Quando Adão caiu, Adão colheu folhas de onde? Da onde? Primeiro, a Bíblia diz que ele se escondeu. E Deus disse, Adão, cadê você? Deus não viu ele? Sim, mas não era mais o Adão que Deus criou. Ele caiu da posição de justiça. Quando Deus diz, Adão, onde está você? Por isso que Jesus disse, eu vim buscar o que se perdeu. O que se havia perdido, não quem se perdeu. Jesus veio buscar aquilo que Adão perdeu, a posição de justiça, uma condição diante do Pai, e ele cai desse lugar. É por isso que a nossa posição vem antes da provisão. Todos os milagres de Jesus, principalmente da multiplicação dos pães, Jesus fez o povo se sentar primeiro. Enquanto você, o maior nível de fé é descanso. Enquanto você não confiar por dentro e descansar, porque essa é a posição que Deus te colocou, descanso. Salmo 91, versículo 1 diz, aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Só que a palavra habitar ali em hebraico é Yashav, e a chave significa sentar, descansar. Meu Deus do céu. Adão se escondeu atrás das moitas, com medo de Deus. Quando nós nascemos de novo, o próprio Deus nos escondeu em Cristo. Não é você que se esconde, é Deus que te esconde. Fisicamente você agora está no Salmo 91 espiritualmente. Você habita, meu Deus, aquele que habita na sombra. Essa é a nossa posição em Cristo hoje. Diga, eu já estou nesse lugar. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim para essa pessoa, eu não vou para ter vitória. Não, vocês estão aqui. Isso aí nem minha senhora, né? Nem minha avó fala desse jeito. Diga assim para essa pessoa, eu não vou para um lugar de vitória. Diga, no dia que eu nasci de novo, eu já estou na vitória. Aquele que habita, você não vai habitar, você já está lá. Diferente de Adão que se escondeu, Deus escondeu você. Colossenses 3:2, a Bíblia diz que Deus nos escondeu em Cristo Jesus. Você sabe que o diabo não te acha? Não é porque você é bom, é porque você está em um lugar impenetrável.
Está na hora de se ver a partir da sua verdadeira realidade. Isso é fé. Se ver, se chamar e agir a partir desse lugar. Esse é o problema da fé. As pessoas têm fé em coisas externas. Elas falam sobre fé, mas diante de pressões não se sustentam. Por quê? Porque não existe realidade de revelação no coração. É muita teologia sem experiência. E as pessoas sempre estão buscando uma revelação nova, se enchendo de teologia. Quando é que você vai entender que só Jesus é a teologia perfeita? Então vamos lá. Adão colheu folha de figueira. Figueira é a justiça do homem, que seca e tem que colher de novo. O que você ganha na carne tem que manter na carne. O que você conquistou no braço, vai ter que usar braço. Isso cansa. Manter um relacionamento no braço, tentar controlar, tentar, sabe? Não, eu não tenho que manter minha cura. Jesus manteve ela. Eu só tenho que ficar no descanso. É o 7º dia. É muita coisa em cima disso. Eu vou falar sobre confissão, tá bom? Deixa eu explicar uma coisa para vocês essa noite. Jesus amaldiçoou a figueira, porque ele disse: ninguém nunca mais vai comer fruto de você. Porque um dia Adão comeu desse fruto, justiça própria. Eu não quero vocês se alimentando dessa justiça do homem, tampando os defeitos com folha de mato. Deixa que Cristo vai matar o cordeiro e vai cobrir vocês. Da mesma forma que Deus matou um animal e cobriu Adão e Eva na cruz, Jesus foi morto e a vida de Cristo nos cobriu agora. Gálatas 3:23 diz que nós estamos cobertos de Cristo, revestidos de Cristo. Você já viu um cara que pratica Fórmula 1? Como é que chama aqueles pilotos de Fórmula 1? Eles têm uma roupa anti-chamas. Se eles sofrerem um acidente, o fogo, antes de pegar na pele deles, tem que pegar na roupa. É assim que Deus te vê espiritualmente. Capacete da salvação e vestido de Cristo. Você era para se beneficiar desse lugar. Amém? Diga: fé é tomar posse do lugar que Deus me colocou. Você pensa: eu vou agradar a Deus, vou ler a Bíblia toda. Quer agradar a Deus? Começa a receber e viver tudo aquilo que Ele conquistou através de Jesus. Amém? Então vamos lá. Jesus amaldiçoou a figueira, porque a figueira também é aparência de religião. Só tem aparência, mas não tem fruto. É o que a religião faz. As pessoas parecem, mas não tem fruto. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque Deus não gosta de religião, hipocrisia. Aparência, mas o fruto, cadê? Não tem. Tem jeito, parece, mas não é. Porque, diferente das religiões do mundo, todas as religiões, elas trabalham e formam pessoas doutrinadas. O Evangelho não é sobre pessoas doutrinadas, é sobre pessoas transformadas. É essência. Não é um batom cristão que põe uma máscara em você. Eu queria que você pegasse o dedo de profeta de novo e dissesse assim para essa pessoa. A Bíblia diz, Romanos 5:8, diga para ele, Romanos 5:8, que Deus te amou, mesmo antes, quando você já era pecador, quanto mais agora que você é filho. Diga assim: você não é pecado total e não é decepção para Deus. Ele sabe quem você é. Não precisa pôr máscaras. Deus te ama do jeito que você é. Se Ele te amou quando você era pecador, imagina agora. Então vamos lá. Jesus amaldiçoou aquele negócio, secou na raiz, ninguém viu. Volta no outro dia, Pedro: Senhor, a figueira que você amaldiçoou secou desde as raízes. E aí Jesus disse: tende fé em Deus, Marcos 11:20. E aí ele dá um exemplo muito prático. Ele diz: não só a figueira, mas se alguém disser esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no que disser no seu coração, e não duvidar no seu coração naquilo que disser, tudo que disser lhe será. Não é duvidar na mente. Às vezes, quantas pessoas eu fui orar, minha mente duvidou, mas é deixar cair no coração. E o inimigo sabe que para algo descer para o teu coração, você tem que meditar. Então ele vai trabalhar na tua forma de pensar. As pessoas estão muito ligadas àquilo que tem que falar, mas se esquecem que se eu não trabalhar na minha maneira de pensar, governando os pensamentos em Cristo, eu vou me perder naquilo que falo. Quando a Bíblia diz: no demais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, é nisso que deve ocupar o vosso pensamento, Filipenses 4:8. Ele não é um esforço humano. Substituir o pensamento não é esforço humano.
Vem um pensamento negativo e eu começo todos os dias a ficar trocando minha mente. Não, é simplesmente uma consciência. Uma mente renovada pela palavra de Deus. Sem perceber, você vai estar falando com você mesmo. Ou para o diabo está escrito. Vamos lá. João 11, 23. Senão não saiu nem daqui, não chega nem na introdução. Então Jesus assegurou-lhe: o teu irmão vai fazer o quê? Só que Jesus viu Lázaro ressuscitado bem antes dele ressuscitar. Deus, antes de chamar o mundo, viu ele aonde? Dentro dele. A tua confissão de fé, porque não tem funcionado? Ao que Deus diz acontece. Mas por que o que eu digo não acontece? Porque você não está crendo da forma de Deus. Você está crendo da sua forma. Você está usando uma fórmula humana e não aquilo que é verdade. A fé trabalha baseada na verdadeira verdade. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já, e eis que se fez uma nova realidade de vida. No original está assim. Bata no peito e diga: agora em Cristo. Não, isso aí é para minha avó. Diga: bata no peito e diga: eu tenho uma... Bata no peito e diga: agora em Cristo Jesus eu tenho uma nova realidade de vida. Diga: não ando pelo que vejo, não ando pelo que sinto, eu ando pelo que creio. Em quê? Na minha verdadeira realidade. O médico apresenta um relatório para você, você pega aquela autópsia, você pega aquele relatório e você acredita. O vírus da Covid nem tinha chegado no Brasil, já tinha gente morrendo. Por quê? Porque o ser humano, ele acredita mais naquilo que sente que vê. Mas Gleison, é porque não dá, eu não estou vendo. Você vê átomos, você vê anjos, mas eles existem. Tem átomos aqui agora. Você está vendo? Você vê o vento? Não, o vento ainda sente, né? E o átomo que você nem vê nem sente. Mas eles são reais. Assim é a verdadeira realidade do que Jesus fez. Então, antes de ressuscitar Lázaro, antes mesmo de dizer: Pai, graças te dou. Observe que Jesus vai orar para Lázaro. E ele não ora: Pai, me dá poder para ressuscitar ele. Primeiro, quando ele aparece para Marta, ele diz assim: ó, teu irmão há de ressuscitar. Aí ela disse: eu sei que naquele dia, porque havia uma profecia sobre os mortos, eu sei que naquele dia da ressurreição Jesus disse: ei, eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse: aquele dia que vocês aguardam está aqui. Yes. Pegue alguém que está do seu lado e diga: nada do que foi feito seria feito sem Ele. Diga: Ele é a razão de toda a existência, Ele é a razão da vida, Ele é a razão da luz, Ele é a própria luz. Quando Maria estava com Ele no braço, não era Maria que o sustentava, era Ele que sustentava Maria. As pessoas pensam que quando Ele morreu, o sepulcro o segurou. Era Ele que sustentava o sepulcro. Meu Deus, Deus é muito inteligente. Deus disse: eu vou acabar com a morte. O que é que eu vou usar? A vida. E quando a vida deixou a morte lhe tragar, Ele acabou com a morte. Meu Deus do céu, irmãos, aquele dia está aqui. Você não precisa esperar para a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Só que o que é interessante é que Jesus viu Lázaro curado, ressuscitado, antes de orar. Se você está orando para que as coisas aconteçam, você tem que orar, mas através daquilo que você já enxerga. Mas Gleison, não consigo enxergar ainda. Então é bom mesmo orar, porque a oração não é um lugar de petição, é um lugar de alinhar o meu coração ao coração de Deus. Vamos embora. Mateus 12, versículo 13, vamos lá. Eita, glória a Deus, irmão. Isso aqui eu quero ir bem lentinho, bem devagar. Ir comendo, mastigando, mordendo. Porque se fé é um meio pela qual eu manipulo resultados. A Bíblia diz que Abraão saiu do Egito, negou toda a glória do Egito. Pela fé, ele renuncia. Caramba. Fé é uma maneira de enxergar a vida, de enxergar a verdadeira verdade e de viver isso.
Muda a forma de viver, muda a forma de se relacionar. Não é um meio, não é só aquilo que eu obtenho coisas. Porque o que Moisés teve, nada, ele renuncia. Pelo contrário, haviam tesouros, riquezas, ele seria o sucessor de Faraó. Ele já era capitão da guarda, engenheiro, treinado para substituir a realeza. Mas esse homem negou a glória do Egito porque enxergou algo. O opróbrio de Cristo, meu Deus. Da mesma forma, Jesus suportou uma cruz, porque não se baseava no que estava passando, mas enxergava o gozo da vitória. Quando Jesus estava na cruz, você sabe o que é que os religiosos e judeus disseram? Salvou a tanta gente, por que não salva a ti mesmo? Se você é Jesus, prova. Ele não poderia provar que era Jesus e salvar a gente ao mesmo tempo. Prova que você é o Filho de Deus, salva você. Mas a prova que ele era o Filho não era salvando ele mesmo. Desce daí e te salva. Jesus não poderia salvar a si e salvar a gente ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra, então ele suportou. Pega no ombro de alguém e diga: porque ele suportou, o mundo pode ser salvo. Diga: quem vai ser salvo se você permanecer? Toquem no ombro de alguém, vai. Isso é profético, irmão. Estou debaixo de uma unção profética que você não pegou ainda. Diga: quem vai ser salvo se você permanecer crendo? Porque tem gente que, em vez de crer em Deus, está tentando provar coisas para homens que não vão te dar nada. Mas no dia que você entender quem você é, você não vai tentar provar, você vai viver. Você não vai transformar pedra em pão. Você sabe que é filho, você sabe que é amado, você sabe quem te chamou, você sabe o que te move, e você não precisa provar nada para ninguém. Para com essa coisa. Suporta pelo gozo futuro. Quando você estiver passando por algo, não enxerga o que está passando, você já vê a vitória nisso, então você já se alegra. Ele na cruz, a Bíblia diz que ele não via a cruz, ele via a gente. Meu Deus, irmão. Se todas as vezes, imagina uma mulher, quando ela está perto a dar à luz, quando ela sente as dores, ela não fica: perdi, não, ela se alegra. Agora é a hora de nascer. Eu tenho uma palavra profética para alguém que está me ouvindo aqui, não sei se é na live ou aqui, mas se for para você, você vai agarrar. Eu vou saber agora. Algumas dores, algumas pressões aumentaram, indicando que algo muito grande está nascendo. Não tem passagem, mas Deus vai abrir passagem. A promessa de Deus na tua vida cria coisas à tua volta, porque ela libera uma unção profética sobre aquilo que Deus vai fazer. E isso começa a construir no reino do Espírito. Meu Deus do céu. A gente vê o exemplo disso no homem da mão mirrada. Olha o que a Bíblia diz. Então dirigiu-se ao homem e disse: estende tua mão. E ele a estendeu e ela foi. O certo primeiro era ele ser restaurado para depois estender. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus estava no meio, ele é o centro, e ele chamou o homem para o centro. Você sabe que esse homem, debaixo da lei de Moisés, era amaldiçoado, porque pela lei de Moisés, no sacrifício, tanto no tabernáculo de Moisés como no templo de Salomão e nos outros templos que existiram, um animal tinha que ser apresentado e o pai de família tinha que impor sua mão direita na cabeça do animal, para transferir a inocência do animal para o homem e a culpa do homem para o animal. Jesus faz o oposto. O homem tinha que levar um animal, um cordeiro, e pôr a mão sobre o cordeiro diante do sacerdote. Só que agora o cordeiro chama o homem. Pela lei, ele não poderia estender a mão e ser abençoado, porque se a culpa dele não fosse para o animal, as bênçãos não viriam. Mas agora o cordeiro genuíno chama ele: vem para o meio, porque Jesus já está no meio, ele é o centro. E Jesus diz, antes do homem ser curado, estende, porque Jesus já havia ele curado. Meu Deus do céu, irmão. Se você não vê, você não recebe.
Elias vai subir para o céu. E ele diz para Eliseu: se você vê, o que é que você quer de mim, rapaz? Você não para de me seguir. Eliseu disse: eu quero porção dobrada. Dura coisa você pede, meu filho, mas também tem algo. Continua me seguindo. Se você vê eu subindo, se você vê eu subindo, você recebe. Só que Eliseu viu em Elias antes de subir, senão não seguia. Às vezes você olha para alguém e acha comum, por isso que não recebe nada da pessoa. Uma pessoa chegou para mim e disse: Gleison, tem pessoas que nem sabem. Eu disse: ei, primeiro, eu não vou mentir, mas para analisar. Quem entendeu o que a pessoa carrega? Porque você tem que diferenciar a pessoa do que ela carrega. Quem está comigo? Eu sei que eu sou bonito, mas não é porque eu sou bonito que Deus faz coisa boa. É por causa do que eu carrego. Quem está comigo? Teve gente que chega a se alegrou: é verdade, pastor. É verdade, irmão. Um dia desse uma pessoa chegou para mim e disse: rapaz, você está tão bonito. Eu disse: nem carne nem sangue te revelou, foi o próprio Espírito de Deus. Jesus jamais ia mandar ele estender se não visse antes. Quem está comigo? João 5, versículo 8. Vamos lá, estou dando alguns exemplos disso para você entender como é que a coisa funciona. Você vai pegar algo hoje, vai agarrar, meu irmão, e não vai saltar mais. No nome de eu ainda vou entrar em confissão de fé. Ainda vou entrar no espírito da fé. Estou só construindo algo aqui. Ordenou-lhe Jesus: levante-se, apanha o teu leito e volta ao versículo 6, por favor. Só que esse cara era paralítico, passou 38 anos em cima de uma cama, esperando um anjo descer e agitar um tanque chamado de Betesda, que as águas iam se agitar e ele ia ser curado. De tanto tentar, desistiu. Ficou na beira do tanque pro resto da vida, porque o sistema do tanque era um sistema meritocrata. O primeiro que chegasse seria abençoado. Para ser o primeiro tem que ser o melhor. Isso fala da lei de Moisés, que você tem que ser bom, tem que ser perfeito. Só que na nova aliança é as águas que vêm até você. Teve uma pessoa que disse para mim: pastor, quando eu estava perdido, Deus me encontrou. Não, pastor, quando eu encontrei Jesus, minha vida mudou. Eu disse: ei, Jesus nunca esteve perdido, você que estava. Não foi você que encontrou ele, foi ele que te encontrou. Tem algo errado aí. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim, e havia muito tempo, perguntou: quer ser curado? Agora, o cara estava fazendo o que lá, irmão? Brincando de casinha, foi? De barquinho na água. O que é que ele estava querendo lá? Só tem Edu aqui. O que é que esse cara queria fazer nesse tanque? O que é que esse cara estava fazendo no tanque? Diga: ele queria cura, vai. Não, eu vou dar outra oportunidade, irmão. Interage. Miserável. Vamos lá. O que é que esse cara queria? O que é que esse cara queria? A pergunta de Jesus parece ser algo muito fora de contexto. Quer ser curado? Em outras palavras, ele dizer: o que é que eu estou fazendo aqui, meu irmão? Jesus é cômico aqui com o cara, mas é não, irmãos. A pergunta mexe com crenças antigas. A pergunta mexe com raízes que estão encravadas nas crenças, em uma mentalidade de vitimismo. Porque o vitimismo, ele quando se enraiza em uma crença na vida de uma pessoa, ele não busca nem mais a solução, ele fica focado naquilo que as pessoas não fazem para ele. Olha o que o homem diz: toda vez que eu quero, alguém passa na frente. Jesus disse: eu não estou perguntando quem passa na frente, eu não estou perguntando quem não está te ajudando, eu estou perguntando se você quer agora, rapaz. Deixa essa vida de cama, de vitimismo, de andar se rastejando e viver uma vida sobrenatural e real diante de Deus.
Mexe com anos de crença, meu irmão. É por isso que tem algumas coisas que Deus está falando na igreja, tem gente que não aceita. Por quê? Porque está mexendo com o sistema religioso que está implantado em você. Coisas de cultura, coisas culturais, coisas que você aprendeu em família. E quando Jesus chega, Ele vai desconstruir. Eu pensei que Ele ia acrescentar. Ele está mais tirando do que colocando na tua vida. Mas eu estou falando sobre crença, não estou falando sobre bênção, essas coisas não, tá? Nada material, tá? Porque senão a turma vai pegar aquela frase, Deus me deu, Deus tomou, de Jó não tem nada a ver. Amém? Não foi Deus que estava tirando nada de Jó. Vamos lá. Quando viu deitado, sabia que havia muito tempo, sabia que ia ser curado. Jesus devolve a esse cara o desejo de ser curado. Versículo 8, de novo. Ordenou Jesus. Jesus fica com brincadeira. Jesus pegou ele pela mão. O que é que Jesus disse? Levante-se, pegue aquilo que te dominava e anda. Quando Jesus chega na tua vida e revelação vem, você passa a dominar aquilo que te dominava. Só que para Jesus dizer isso, Ele viu o cara curado antes de falar. E por que você está falando sem ver, achando que vai ter resultado? Eu sou abençoado, mas nunca se viu. Eu sou curado, mas nunca se viu curado. Nunca viu as pisaduras. Você não tem se visto pela verdadeira realidade. É por isso que a tua confissão não funciona. Porque antes de mudar o nome, Deus muda a visão primeiro. Você precisa começar a se ver da forma que Deus te vê e se chamar pelo nome que Deus te chama. Não é feito aquele cara lá que trabalhou comigo na empresa, que veio dizer para mim, que estudava hebraico, do texto de Isaías: ó bichinho de Jacó, germezinho, pior do que o germe da bacia de banheiro. Eu disse: se você quiser ser isso, é problema seu. Olha para alguém que está do seu lado e diga: eu sou uma nova criatura. Diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou curado, eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou sacerdote, eu sou rei. Ei, meu irmão, está na hora de você começar a se ver como propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho o próprio Deus habitando em mim. Eu já nasci do Espírito de Deus. Porque fé é a vitória que vence o mundo. Porque fé manifesta aquilo que foi feito. E o que foi feito no âmbito do Espírito é maior do que aquilo que está no mundo, meu irmão. Pega no ombro de alguém e diga: está na hora de se levantar. Diga de novo: está na hora de se levantar. De novo, está na hora de se levantar. Se levantar do vitimismo, se levantar dos sentidos, se levantar das circunstâncias que há. Mas Jesus, ó Deus, quando é que você vai vir? Aí Deus está dizendo: eu já fui, eu já vim para essa terra, eu já fui, deixei o meu espírito em você, e deixei a minha palavra, eu deixei minha natureza, o meu próprio espírito, e toda a capacidade celestial de vencer qualquer coisa. Quando é que você vai começar a pegar o que lhe pertence? Essa é a pergunta, amém? Eu sei que alguns de nós, muitas vezes está cercado de circunstâncias naturais, problemas de saúde, circunstâncias negativas, amém? Mas em vez de reclamar sobre o assunto, vamos começar a proclamar o que a palavra de Deus diz sobre isso. Irmão, teve uma época que eu estava com uma dor no joelho. Onde eu chegava, eu ia malhar, o pessoal olhava: que é isso? É que eu estou com o joelho. Então, ninguém nem perguntava, já falando da dor do joelho. E o Senhor falou para mim: quando é que você vai parar de falar dessa dor do joelho e começar a falar do que Jesus fez? E eu disse: é o quê? E ele: seu bobão, começa a dizer aquilo que eu digo. Começa a se chamar pela forma que eu te chamo. Quando eu olho para você, eu não vejo doença, eu vejo cura. E eu comecei: cada parte do meu corpo está inundado pela vida Zoe. Cada célula, cada nervo, cada músculo. Meu Deus do céu, a Bíblia diz que ainda que o vosso corpo mortal esteja se corrompendo ou se destruindo, o Espírito que deu vida a Jesus dos mortos vivificará. Meu Deus do céu, Deus vai dar vida a coisas que estão mortas. Está morto no natural, mas no reino do Espírito tem uma palavra sustentando. Pega no ombro de alguém, e diga: ei, meu irmão, pode estar cortada como aquela árvore que só ficou o tronco. Quem olha pensa que morreu, mas o cheiro das águas essa noite, ei,
Porque ainda tem verdade naquilo que é realidade. No natural pode estar tudo parecendo que acabou, só tronco, tudo seco, mas no fundo, meu Deus, tem gente aqui que chegou igual aquela árvore, mas vai florescer de novo. Os renovos de Deus. Vamos lá, irmão, vamos lá, eu vou correr agora. Está na hora de você começar a declarar aquilo que você vê pela fé, para começar a experimentar a verdadeira realidade da palavra de Deus, em vez da sua realidade da sua situação. Tem gente que só experimenta a realidade da sua situação, mas se alguém está em Cristo, uma nova realidade agora existe, amém? Então, irmãos, deixa eu te dizer, Deus ele se interessa em não só renovar nossa força espiritual, mas também renovar nossas forças físicas. Quem está comigo? Gênesis capítulo 18, versículo 1. Vamos lá, agora eu começo a pregar sobre Abraão. A gente vai ver pessoas que tiveram forças renovadas. Tem algo no meu coração sobre forças aqui. Tem gente se sentindo fraco. Glória a Deus pela fraqueza. Porque quando você é forte, você faz do seu jeito. Quando você é forte, você não depende de Deus. Mas quando você é fraco, você é forte. Paulo disse, Deus orou 3 vezes, tira o espinho. Deus disse, ei, minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua, na força ou na fraqueza? Então Paulo disse, então agora eu vou tirar proveito. Você está pensando que Paulo se gloriava de vitórias? Paulo se gloriava das tribulações. Porque a tribulação produz paciência, perseverança, meu irmão. Tem gente que ora para nem ver fornalha. A oração de Paulo não é essa. Isso não é vida cristã. Quando você sabe quem Deus é, você nem foca em outra coisa. Você não está nem focado em bênção. Quando ela chega, você já fazia parte. É Ele que eu vejo, é Ele que eu quero. Quem está entendendo isso? Então eu terei prazer nas fraquezas, porque quando eu sou fraco. Porque quando eu sou fraco, sou forte. Porque quando eu sou fraco, eu dependo de Deus. Orar é uma atitude consciente de fraqueza e de dependência da graça e da força de Deus. E é por isso que nós oramos, amém? Sabe por que muita gente não ora? Porque se acha forte. Então é melhor tentar agir, resolver, do que entender que em você é fraco, mas nele, na força dele, você é. Gideão foi libertar um povo. Deus chamou ele em Juízes capítulo 6, versículo 10 por diante. E ele disse, Senhor, como é que Deus, você está me chamando? Eu sou o menor da menor tribo. E o anjo olhou para ele e disse, vai nessa tua força. E com essa força, Deus vai livrar a Israel. Eu fui ver o texto, eu disse, isso é coisa de doido. Que força o cara tinha? Ele era o menor, ele se achou fraco, ele era da tribo mais fraca, e ele ainda diz, eu sou o menor, minha tribo é menor, e eu sou fraco. E Deus olha para ele e diz, é essa força que eu quero. Só para espiritualizar, para arrepiar a cabeça de alguns aí. Pega o dedo de profeta e olha para alguém que está do seu lado e diga assim para essa pessoa, ei rapaz, a sua qualificação é a sua incapacidade. Deus, eu sou fraco, eu vou usar essa força. Que força? Se você fosse forte não vai depender de mim, mas como é fraco, vai confiar em mim. Então é essa força que eu vou usar. Porque todo mundo, quando olha para a situação de Gideão, diz, só Deus poderia dar vitória. Porque se ele fosse forte, Davi e Golias, se Davi tivesse o tamanho de Golias, todo mundo ia dizer, foi pau a pau. Mas quando Golias começou a afrontar os exércitos de Deus, Deus disse, eu vou avacalhar. Não vou usar nem um soldado de Israel. Não vou usar nem Eliabe, os caras que são musculosos. Não vou usar um Dinho da vida. Não vou dizer Heraldo, que Heraldo, né? Deus olhou lá de cima e disse, ele está tirando sarro com o meu povo, escrachando com o meu nome. Apoio, eu vou avacalhar. Olha para o teu vizinho e diga, irmão, Deus vai avacalhar. Tem gente que é religiosa, essa palavra avacalhar, né? No bom sentido da coisa. Deus vai avacalhar, irmão. Ele vai mostrar coisas na grandeza dele, que gente vai ficar assim, ó.
como foi, de onde veio, como é que é. Deus disse, eu não vou pegar ninguém grande não, eu vou pegar o menor. Porque Deus usa os pequenos para confundir, os que não são para confundir os que pensam, as coisas loucas para confundir as sábias, porque a sabedoria de Deus é mais sábia, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Oh, da Camaná, se Deus vai mostrar que Deus é Deus na tua vida. Vou dizer de novo, Deus vai mostrar que Deus é Deus na tua vida. Deus vai mostrar que vale a pena confiar na promessa, vale a pena confiar na palavra. Chacoalhe alguém aí e diga, ei rapaz, descansa. Diga, porque quem descansa não tem medo de tempestade. Só tem autoridade sobre tempestade quem descansa nela. Mateus capítulo 8, Jesus está dentro de um barco, dormindo. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Com ondas enormes. O diabo doido para tirar a tua paz. Essa semana eu vou, sabe, não vai ter cliente na empresa, vai ter isso, vai ter problema daqui e de lá. E aí tem gente que está no natural, que anda pelo que sente, quando vê essas coisas começa a se acabar. Mas quem anda pelo Espírito faz, eu estou certo, que nem a morte, nem a altura, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não a sabe, ainda que tudo esteja dando errado, há um lugar eu estou, na sombra do esconderijo do Altíssimo. A fonte que me sustenta não é minha conta bancária, a fonte que me sustenta é alguém muito maior, muito mais poderoso, muito mais tremendo. Não, é o mesmo que faz um menino ir com pedras em uma luta de espadas. E Deus disse, eu vou avacalhar. Bota o garoto na cena. Davi entra no campo de batalha com Golias. Quem olhava dizia, é um genocídio. Só que naturalmente Golias tinha um dobro de Davi. Espiritualmente Davi tinha um dobro de Golias. Olha para o teu vizinho e diga, ai meu Deus, irmão, estou debaixo de um som profeta, estou tentando ir para cá, não vai. Você não pegou ainda o que está acontecendo aqui? Quando você fica meditando e tendo um relacionamento com Deus, é igual o Salmo 1. Suas folhas não caem, dá fruto em toda e qualquer estação. E ainda que os resultados as pessoas não estejam vendo, mas você já prova de resultados internos. Porque antes de Davi ser visto, ele já tinha resultados extraordinários, mas ninguém viu. Toque no ombro de alguém e diga, estou nem aí se alguém está vendo. O importante é o que eu estou desfrutando de Deus nessa estação. Eu tenho visto o Senhor. Quem olha para mim e diz, perdeu isso, perdeu aquilo, está assim, está assado, não sabe como eu estou por dentro. As raízes estão alimentadas pelas águas, mas só que os resultados por dentro vão começar a resultar e gerar resultados por fora. Porque antes de Davi ser visto diante de todo Israel, ele tinha resultados internos, resultados com urso, com leão, onde ninguém via, mas já eram resultados. As pessoas não sabem quem você é, não sabem o que você está experimentando, mas logo logo vai vir para fora. E Deus avacalha. Deus disse, é Davi, por quê? Porque ele nem vai botar armadura. Porque quando você entende que a batalha é do Senhor, você nem vai com espada. Você vai para o ribeiro, que é um símbolo do Espírito, pegar ferramentas, pegar pedra, revelação, uma palavra, uma mensagem, e aí você vai carregado dela. E quando entra na batalha com roupa de pastor, o gigante olha para você e faz, começa a rir. Eu sou cachorro para vir com pau, com pedra? Eu vou lhe matar, vou arrancar sua cabeça. Ele cala o gigante. Porque se você não calar o inimigo, ele vai falar com você todos os dias. Está na hora de calar o gigante, está na hora de calar as coisas com o quê? Com a verdade daquilo que Deus é. Chamar as coisas que não são como se já fosse. Quando o relatório médico vier, eu tenho outro relatório, o relatório do médico dos médicos. Eu tenho outro relatório sobre economia, o meu Deus, segundo suas riquezas, não segundo a economia dessa terra, segundo suas riquezas da glória em Cristo Jesus. Nem que apareça em boca de peixe, mas eu vou descansar, meu irmão. Por quê?
Porque se Deus usou corvo para sustentar Elias com pão, eu nunca vi um corvo trabalhando em padaria, nem em açougue. Coisas improváveis vão acontecer nessa estação. Coisas fora do comum vão acontecer nessa estação. Coisas fora do normal. Deus vai te levantar para fazer coisas extraordinárias. Pode subir, Dinho, com louvor. Tinha essa mensagem para outro dia, eu nem comecei. Deu nem para a gente ensaiar hoje. Parou em Gênesis capítulo 18. Mas não vou pregar lá domingo não. Meu Deus do céu. Vamos ouvir de Deus para falar aquilo que Deus quer. Coisas estão sendo construídas em você, e você quer o resultado externo, mas Deus quer o resultado interno. Algo está sendo trabalhado, algo está sendo construído, como Davi. Deus vai avacalhar. Tanta gente para Deus usar. Um campeão pega um garoto e ele nem escudo, nem espada usa. E o que é interessante, garotinha, é que Davi diz assim para o gigante disse: eu vou dar sua carne para as aves do céu. Ele disse: eu vou arrancar sua cabeça hoje. Mas como é que ele ia arrancar a cabeça do gigante que ele não foi com espada? Quem matou Golias não foi a pedra. Quem derrubou Golias não foi a pedra de Davi. Você não entendeu? Davi entrou na batalha se vendo vencedor. E Davi disse o que ele via. E o que é que ele via? Hoje mesmo vou arrancar sua cabeça. Davi via ele pegando a espada do gigante e arrancando a cabeça do gigante. Não foi a pedra que acertou o gigante, foi a palavra de Davi. O que saiu da boca de Davi foi mais forte do que o que saiu da mão. Porque você precisa entender por que confissão de fé é tão importante na nova aliança. Quando Moisés, Deus mandou ele ferir a rocha, Moisés bateu com a vara nela, e aí saiu água. Da segunda vez Deus disse: fala a rocha. O que é que Moisés fez? Bateu de novo, porque é o sistema da lei. Ele tão acostumado pela lei, no esforço humano, que ele foi e feriu de novo. E Deus reprovou Moisés, porque a rocha é uma figura de Cristo. Bater na rocha simboliza a morte dele. Jesus seria ferido. E é por isso que a primeira vez ele bate. Mas depois de ferido e ressuscitado, não precisa mais bater nele, ele já morreu. Agora só precisa falar. Não é mais construído sobre esforço, é construído por fé. Por isso que Deus disse: fala agora a rocha. E quando ele fere de novo, ele disse: não era para ferir, porque para ferir a rocha tem que ser uma vez só. E tem muita gente ferindo a rocha, ferindo a nova aliança. Quando você vai para o seu esforço próprio, você está desconstruindo ou destruindo aquilo que Jesus fez. Não destrói, mas é desconsiderando. E aí você fere ou insulta o Espírito da graça. Tentar colher folhas de figueira, quando você podia já usufruir do que foi feito. Jesus estava num barco, seus discípulos com medo de um lado para o outro. Ao invés de chamarem Jesus para resolver, tentaram resolver. É assim que muita gente está fazendo, usando esforço humano, tendo Jesus lá. Oh my God. Fica de pé, irmão. Meu Deus. Segura aí. Quem tem fé, aonde chega, gera vida e fala vida. A gente vai entrar em umas coisas de confissão de fé. Talvez você não ouviu antes, mas vai gerar uma convicção em você, em fé em Deus nessa estação. Jesus está num barco dormindo. O Espírito de Deus fala ao meu coração algo agora. Que tem pessoas que não estão conseguindo dormir à noite. E uma das dádivas do Salmo 4 é: em paz eu deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Sono produz algo no corpo humano. Sono fala de descanso. Tem hormônios e vitaminas e substâncias
que só o sono produz no corpo humano. Meu Deus do céu. E o sono é uma dádiva. E a palavra que vem ao meu coração agora é: Deus vai renovar a força física de pessoas aqui. Só que Jesus está num barco e tem ondas enormes. E ele fazia o quê? Dormia. Você vai crescer tanto em fé que as pessoas à sua volta vão dizer: como é que pode? Com ondas enormes ele está assim, ela está assim. Só a fé te faz descansar no meio da tempestade. E quem não entra no descanso não tem autoridade para repreender a tempestade. Os discípulos ficaram com medo em Mateus 8 e acordaram Jesus: acorda, não vê que a gente está perecendo. Quem disse que eles iam perecer? Era algo aparente. Deus disse para mim: eu estou te levando para o lugar aonde disse que te levaria. Você não está percebendo porque o meio de transporte não é o meio pelo qual você queria, mas você está indo para onde eu sempre disse que você iria. Ou num barco ou na tábua do barco, mas ainda é barco. E ainda estou indo para Roma. Porque eu tenho uma palavra do meu Pai. Não está sendo do seu jeito, aí você acha que Deus não está te levando. Porque Deus está te ensinando a fazer do jeito dele. Deus está te ensinando a confiar nele. E a coisa mais forte da fé é descanso. É conseguir descansar no meio da tormenta. E quando você descansa, porque você não pode ter autoridade sobre aquilo que teme. Ninguém tem. E aí Jesus se levanta do descanso, olha para o vento e disse: vento, acalma-te. Mar, acalma-te. E a Bíblia diz que tudo parou. E os discípulos diziam: que homem é esse? Que homem, que tipo de homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Que tipo de homem é esse? Jesus era o tipo de Adão que foi criado, mas Adão caiu. Porque Adão nunca usou autoridade sobre o mar, só porque a terra não está. O homem não tinha caído, a terra não precisava de remissão, por isso que ele não usava. Só que ele decai dessa posição. Jesus vem como o último Adão, para depois de morrer, ressuscitar e ser o primeiro de uma nova raça. Se alguém está em Cristo, e essa nova raça funciona a partir da vida do Espírito, funciona pela fé, funciona pela essência da verdadeira realidade. E é por isso que você vive pela fé agora, porque você agora é um novo povo. Você não é mais sua mãe gerou. Naturalmente alguém olha para você e vê a mesma pessoa, mas espiritualmente Deus olha para você e vê você em Cristo, vê você como justiça de Deus em Cristo. Ah, meu irmão, como eu queria ter entendido isso anos atrás. Que tipo de homem é esse? Olha para alguém que está do seu lado e diga: esse tipo de homem foi feito sobre você agora. Você, por causa de Cristo, tem autoridade. Você pode declarar, você pode dizer para a montanha: ergue-te e lança-te no mar. Mas Cleison, por que não está funcionando o que eu digo? Porque não está na posição de descanso. Tem pessoas que vão experimentar realidades genuínas, coisas reais. Você experimentou muito de religião, mas agora você vai experimentar realidades em Deus. Porque Deus ama você e quer tirar você do seu esforço, do seu braço, e te levar a uma vida vivida pelo Espírito Santo, meu irmão. Seus olhos estão se abrindo e você começa a andar por fé de forma genuína. Como? A partir desse lugar de descanso, ondas enormes, e você... Som na caixa, maestro. Solta tudo. Levante suas mãos, igreja.
chama as coisas que não são como se já fosse. Chamando a partir da verdadeira realidade. Você vai ver agora, fecha os olhos. Deixa Deus te dar visão agora. Deixa Deus mostrar a você. Eu constituí você pai de nações. Quando? Quando falei, não quando Isaac nasceu. Deus constituiu você pastor, evangelista. Deus constituiu você empresário. Deus constituiu você próspero. Deus constituiu você pai de família. Deus constituiu você. Deus te disse algo, então Deus quer que você se veja e se chame pelo nome que Ele te chama. Se chame de abençoado, se chame de geração eleita, se chame de curado, se chame de próspero. Comece a se ver agora. Você consegue ver? Se não vê, não tem como pegar. Veja agora, no âmbito do Espírito. Se veja. Se veja. Meu Deus, se veja lá. Se veja nadando na piscina. Se veja correndo. Oh my God. Oh my God. Contratos extraordinários. Xaramacaramasorebai. Conexões divinas. Portas que se abrem para você nessa estação. Para de reclamar. Para de falar de forma errada. Charamane. Se há vida em você, fala vida. Churamate karabase kurai. Churebaqueromanasi. A fé se expressa não só em palavras, mas nos seus textos, na sua maneira de pensar, de viver, de comer, de deitar, de dormir, de se relacionar. A fé é uma vida vivida, não é religiosa, onde você vai para a igreja, canta um hino bonito e chega em casa e nem parece que vive isso. Não, é vivida, é falada, é praticada, é escrita, é nos textos, é nas mensagens, é na roupa que eu boto, é em tudo que eu vivo, é em tudo que eu faço, meu irmão. Meu Deus do céu! Há uma unção de Deus aqui essa noite. Alguém vai dizer: nessa batalha você tem que ir com espadas. Você diz: não, eu vou com palavras, eu vou com revelação, eu vou na força do Espírito. Não será abalada, não será abalado. Deixa o cheiro das águas tocar nessa árvore que foi cortada ao meio. Sonhos que ficaram pela metade vão voltar a brotar, vão voltar a florescer. Vai criar raiz, vai criar flores, vai criar folha, vai criar fruto, porque é o cheiro das águas de Deus essa noite.